Hoje quero retornar à palavra que estamos ministrando já há algum tempo. O texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até ao versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 5. Esta é a versão Almeida e atualizada. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Vocês estão prestando atenção. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5. Não era nem para eu dizer mais esse texto onde está. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Na nova versão transformadora, o texto fica assim: eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Amém. Queridos irmãos, há algum tempo estamos a falar sobre esse texto e já estudamos os versículos de 1 a 4 e tivemos muitas informações a respeito desse texto de 1 a 4 e hoje, com o favor de Deus, nós estaremos estudando o versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, o apóstolo, está nos dizendo: sê sóbrio, isto é, não se embriague com essas coisas, não fique fascinado com essas coisas, mantenha a sobriedade, evite o desregramento, o exagero, a exibição. Pelo contrário, seja sóbrio, mantenha o comedimento, a descrição, o equilíbrio, a moderação, o recato, a reserva, a serenidade, a temperança, a austeridade, o autocontrole, o autodomínio, a compostura. Queridos, nós estamos vivendo tempos onde os pregadores vão pregar no púlpito vestido de chapolim colorado, vestidos de Homem-Aranha, vestidos de Superman. Nós estamos vivendo um tempo de banalização do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que as igrejas estão por aí afora, cheia de pessoas sem nenhum compromisso com o Evangelho. Igrejas onde todo dia é um público novo, onde as pessoas não se conhecem. Hoje é um público, amanhã um outro público, e nós nem podemos chamar assim de igreja, porque igreja é a comunidade dos salvos, a comunidade dos santos, aqueles que se reúnem para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para ouvir a doutrina, para serem instruídos pela palavra. Mas nós estamos vendo em nossos dias aquilo que Paulo já nos advertiu, ou nos advertia, dizendo: serão tempos trabalhosos. Por isso, nós precisamos evitar, nós precisamos deixar de lado o exibicionismo, nós precisamos manter o equilíbrio. O Evangelho de Jesus não precisa de adendos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não precisa de ajustes. O Evangelho de Jesus não precisa de uma ajudinha nossa. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Se nós pregarmos o Evangelho, não precisaremos fazer outra coisa. Não precisaremos fazer sorteio após culto. Não precisaremos sortear a cesta básica. Não precisaremos sortear uma casa ou qualquer outra coisa. O Evangelho é poderoso para salvar. Ele puro, ele genuíno. Não se precisa de outra coisa para atrair os pecadores. Basta a gloriosa presença do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui, andando sobre esta terra antes da sua morte e ressurreição, as pessoas buscavam estar onde ele estava. Para Jesus orar, era preciso se esconder para isso, porque a multidão estava o tempo todo procurando por ele. Por quê? Porque a presença dele atrai as pessoas. Nós só precisamos da presença de Jesus. Pastor, mas como é que a presença de Jesus estará em nosso meio? Por meio da sua palavra. Ele e a sua palavra são um só. Bendito seja o Senhor. Não se deixe levar pelo inchaço de algumas igrejas que só querem saber do dinheiro dos fiéis, entre aspas, que não se importam com as suas almas, mas apenas com seus bolsos e com a sua conta bancária.
que esqueceram que o objetivo é chegar ao céu, que estão conformados com seus templos e galpões cheios de pessoas que não herdarão o reino dos céus, pois não lhes é ensinada a necessidade do abandono do pecado, não é ensinada a este povo a necessidade de santificação, a necessidade de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Essas pessoas são ensinadas apenas a dar dinheiro para serem curadas, para serem abençoadas e vão embora, e não herdarão o reino dos céus, porque céu é para aquele que entendeu que Deus requer dos pecadores o abandono do pecado, que Deus requer dos pecadores a santificação, que Deus requer dos pecadores que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. A verdadeira doutrina não afasta aquele ou aquela que verdadeiramente almeja o céu. Queridos irmãos, a verdadeira doutrina só afasta da comunidade dos santos aqueles que querem viver no pecado. Aqueles que querem mesmo ir para o céu, que almejam o céu, estas pessoas amam a sã doutrina, amam a palavra de Deus, querem ouvir a verdade. Elas não querem ouvir mentiras, elas querem ouvir a verdade para chegarem ao céu. A verdadeira doutrina não afasta aqueles que verdadeiramente almejam o céu de glória. O verdadeiro crente sabe que sua salvação é inegociável. Sabe também que não pode vacilar, pois há alguém tentando lhe roubar a coroa da salvação. Satanás está ao nosso derredor. E todo crente deve saber disso. Temos algo que o mundo não pode dar, temos algo que o dinheiro não compra, temos algo que o ouro não pode comprar, que os bens desta terra jamais conseguirão comprar. Temos a salvação pelo sangue precioso de Jesus Cristo e precisamos guardar bem o que temos para que ninguém roube a nossa coroa. Não podemos vacilar quanto a isso. E nós não podemos olhar para fora e dizer, mas as igrejas tais e tais estão todo o tempo cheias de gente. Sim, isso até pode ser. Mas Jesus enche também a casa onde o verdadeiro evangelho é anunciado. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, nós, amados irmãos, precisamos continuar pregando a verdadeira doutrina. Nós precisamos continuar pregando o verdadeiro evangelho, sem precisar misturar com coisa alguma, sem precisar de misticismo, sem precisar de um chapéu para ser abençoado, sem precisar de um copo d'água para ser abençoado, sem precisar de sal para ser abençoado. O evangelho não precisa de nada disso. O evangelho é poder, o evangelho é graça sobre nossa vida. O evangelho é Deus nos procurando, é Deus nos achando, é Deus nos purificando dos pecados e é Deus nos preparando para nos levar para a glória. Nós não precisamos de lenços ungidos, nós não precisamos de um tijolinho ungido, nós não precisamos de um saquinho de cimento ungido, nós precisamos tão somente da boa palavra de Deus, da sã doutrina, do santo evangelho de Jesus Cristo. Paulo está nos dizendo:
Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Na outra versão diz, não tenha medo de sofrer. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz, suporte o sofrimento. Aleluia. Na versão do Rei Tiago diz, sofre as aflições. Aleluia. Não tenha medo de sofrer. Suporta as aflições. Sofre a aflição. Não tenha medo disso. Continue pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo sabia que pregar a sã doutrina seria expor-se aos ataques daqueles que queriam ouvir somente o que lhes agradaria. Paulo já estava, parece que sabendo disso. Se ele não sabia, mas o Espírito Santo já sabia. E ele já nos advertia através do apóstolo, dizendo, suporta, sofre. Porque quando resolvemos pregar a sã doutrina, somos expostos, estamos nos expondo. Nos expondo a quê? A perseguição. Nos expondo a críticas pejorativas. Nos expondo à geladeira. A geladeira? Sim. Nos expondo a ficar lá guardadinho. Fique aí, não pregue mais, não saia mais, fique aí. Eu recebi um convite, fique aí, não é para ir. Não tem mais oportunidade na igreja, não tem mais oportunidade no seu campo e não tem mais oportunidade fora do seu campo. Fique aí na geladeira, porque você está pregando uma doutrina que é muito pesada. Está exposto ao escárnio, está exposto ao desprezo, está exposto às acusações de fanático, de fundamentalista, de ultraconservador ou de sem conhecimento teológico. Quando resolvemos pregar a sã doutrina, estamos expostos às ameaças, ao abandono e a muitos outros tipos de sofrimentos tais como estes. Estas aflições passam aqueles que resolvem pregar a sã doutrina. Mas apesar de saber de todo o sofrimento que passariam os crentes nos últimos dias por manter a sã doutrina, por pregar a sã doutrina, por viver a sã doutrina, Paulo, antevendo tudo isso pelo Espírito, sabendo de toda a aflição, de todo o sofrimento que nós poderíamos passar, ele diz, suporta, não tenha medo de passar, não tenha medo de sofrer, anuncia aí o Evangelho, bendito seja o Senhor. E vale a pena suportar, vale a pena a gente aguentar. Quando se vive a sã doutrina hoje, as pessoas ficam admiradas das jovens, para que essa saia aí no joelho? Porque esta roupa se vestindo toda assim, tem que mostrar alguma coisa. Por que você ainda se veste assim, moço, todo de social, vem ao culto de gravata, coloque uma roupa mais despojada, você é jovem, e isso aqui é legal, andar despojado. Por que você usa seu cabelo assim, tão comportado? Olha, rapaz, dá um trato aí nesse cabelo, muda tudo, faz aí uma coisa diferente. Sabe por quê? Porque isso identifica a gente como crente. Nossas roupas nos identificam como crente. Nosso jeito de ter o nosso cabelo, de pentear o nosso cabelo, nosso jeito dá também para alguém perceber que somos crentes.
Até aquela irmã que não tem o cabelo lisinho e tudo mais, mas quando a pessoa olha e diz, você é crente, sabe, tem algo de Deus em nossa vida, e quem é crente sabe como se vestir, se veste com santificação, se veste com honra, se veste para a glória de Deus, se veste não para os homens, mas se vestem para Deus. Bendito seja o Senhor. Quando vivemos a honestidade, quando não roubamos, quando somos honestos, as pessoas se admiram. Quando a gente devolve o troco que veio a mais, quando a gente acha um dinheiro e sai perguntando de quem é, as pessoas ficam admiradas. É a graça de Deus sobre nós. Nós não queremos nada de ninguém, nós só queremos o que Deus nos dá. A fidelidade dos esposos com suas esposas, a fidelidade das esposas aos seus maridos. O que é isso? Algumas feministas escreveram livros, e outros feministas também, porque tem homem que adere a esta situação, escrevem dizendo que um homem ou uma mulher que vive fielmente está escravizado, é como se vivesse numa prisão, precisa se libertar e conhecer outros parceiros. Isto é demoníaco, isto é maligno, isto nasceu no inferno, porque Deus tem nos falado de fidelidade. Deus tem nos falado de leito sem mácula. Bendito seja o Senhor. E cabe a nós sermos fiéis aos nossos cônjuges, os filhos fiéis aos pais e os pais fiéis aos seus filhos. Viver a sã doutrina nesses dias não é fácil. Viver a sã doutrina em nossos dias não é fácil. Mas Paulo, o apóstolo do Senhor, pelo Espírito Santo, está nos dizendo nesta noite: suporta. Aguenta firme. Aguenta firme. Não tenha medo de sofrer essas coisas, como que dizendo, o Senhor é conosco, aquele que nos enviou a pregar, vai conosco. Ele me mandou anunciar e está aqui agora mesmo comigo. Bendito seja o seu nome, porque é aquele que manda ir e vai junto com a gente. Glória a Deus. Eu preciso andar rápido, porque eu propus no meu coração terminar hoje esta mensagem. O texto continua e diz: faze o trabalho de um evangelista. Faze o trabalho de um evangelista. Na mesma sequência, a outra tradução diz: trabalhe para anunciar as boas novas. A outra tradução diz: faça o trabalho de um pregador do evangelho. A outra diz: faze a obra de um evangelista. O termo evangelista, numa referência direta, aparece pouco no Novo Testamento. Nós encontramos algumas referências em Atos 8, 5 e 6, está escrito: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Em Atos 21:8 diz: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe, que era um dos 7 diáconos escolhidos pela Assembleia, agora era um evangelista. Bendito seja o Senhor. Em Efésios 4:11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
Na segunda carta de Paulo a Timóteo, que é o texto onde estamos estacionados, diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Em Romanos 10, 14 e 15, o texto diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A palavra grega que é traduzida por evangelista nesses versículos é eugeneliste, que significa literalmente mensageiro do bem, ou um bom mensageiro, ou ainda mensageiro de boas novas. Filipe, que foi nomeado com Estevão como um dos 7 diáconos em Jerusalém, é um exemplo que temos desse ministério no Novo Testamento. Paulo está nos dizendo para fazer o trabalho de um evangelista, de um verdadeiro mensageiro de boas novas. Paulo está dizendo a esta igreja: vão às ruas, anunciem em casa, anunciem pelas ruas, anunciem pelos valados, anunciem na escola, anunciem no vosso trabalho, anunciem a todos a boa palavra, a boa mensagem, as boas novas. Seja um bom mensageiro de Jesus Cristo. Aleluia! Quando nós assim recebemos em nossa vida, nós evangelizamos entregando um folheto, mandando uma mensagem no WhatsApp, colocando uma mensagem no Facebook, mandando no dia do aniversário de alguém uma palavra de Deus, naquele outro dia outra palavra de Deus, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, falando na hora da venda, conversando com o cliente e falando de Jesus. Envolva o cliente com o evangelho de Cristo. Seja um anunciador de boas novas, seja um bom mensageiro de boas notícias. Louvado seja o nome do Senhor. Não leve em conta os que querem pregar somente o que agrada. Pregue a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Anuncie com galhardia, anuncie com alegria as boas novas, pois Deus abençoará sempre aqueles que anunciam o verdadeiro evangelho. Não desanime. Pregue o evangelho, pregue a sã doutrina, sem desânimo, sem tristeza, sem angústia. Seja um mensageiro de boa notícia. Bendito seja o Senhor. Faze o trabalho de um evangelista. O evangelista, meu amado irmão, é uma pessoa de oração. O evangelista anuncia a Cristo. Vê que o texto diz a respeito de Filipe, que ele desceu a Samaria e ali anunciava a Cristo. Ele não anunciava outra pessoa, ele não anunciava a si mesmo, ele não mostrava o seu próprio nome: eu sou Filipe. Não, ele anunciava Jesus. E a Bíblia diz que as multidões vinham unânimes para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E quando elas chegavam, Filipe então orava por elas, orava pela salvação da multidão. A Bíblia diz que em Samaria todos receberam a Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia Sagrada diz que o evangelista Filipe ainda estava pregando e os demônios saíam gritando dos corpos das pessoas. Ele nem sequer repreendia ainda em nome de Jesus. Antes de fazê-lo, os demônios já não aguentavam o poder, a graça que estava sobre Filipe.
A unção de Deus estava sobre ele. Bendito seja o Senhor. Os espíritos malignos batiam em retirada. Os cegos enxergavam. Os surdos ouviam. Os paralíticos saltavam de alegria. O nome de Jesus era anunciado. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Mas havia também humildade em Filipe. Ele sabia que Pedro e João eram os homens que impunham as mãos para Jesus batizar com o Espírito Santo. E ele manda uma mensagem a Jerusalém: manda Pedro e João virem aqui, porque aqui agora todo mundo é crente. Ainda não receberam batismo com o Espírito Santo, mas estão esperando a visita de Pedro e de João para impor as mãos sobre eles, para que sejam batizados. Eles foram, impuseram as mãos sobre os samaritanos, e eles falavam em outras línguas. Bendito seja o Senhor. Faze o trabalho de um evangelista. Ganha a tua mãe para Jesus. Ganha o teu pai para Jesus. Bendito seja Deus. Ganha o teu marido, minha irmã, para Jesus. Ganha a tua esposa para Jesus. Ganha os teus pais para Jesus. Faze o trabalho de um evangelista. Ganhe os seus irmãos. Sua família está perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Aleluia. O texto diz: cumpre cabalmente o teu ministério. Realiza todo o ministério que lhe foi confiado. Cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Faz plena demonstração do teu ministério. Olha que coisa maravilhosa. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cabalmente, completamente, plenamente, inteiramente, cumpre o teu ministério. Eu deixei o ministério, eu não prego mais, eu não evangelizo mais, eu não ganho mais ninguém para Jesus, porque eu me entristeci com fulano me disse uma palavra que me entristeceu, e eu larguei tudo. A Bíblia está nos dizendo: leva o teu ministério até o fim. Você ouviu bem? Cumpre fielmente, cabalmente o teu ministério. Não desista. Vá até ao fim sem retroceder. Não mude a sua mensagem. Não adira ao falso evangelho. Não se embarace com negócios desta vida. Lembre-se que devemos agradar aquele que nos alistou para a guerra. Queridos, que nós estejamos firmes no propósito de anunciar o Evangelho e levarmos a sã doutrina com a mesma disposição e a atitude cristã e espiritual até ao fim dos nossos dias sobre a terra. Até ao fim dos nossos dias sobre esta terra. Que todos os que lhe ouçam possam ver que você é o mesmo pregador das boas novas que eles conheceram no início do seu ministério. Sua mensagem continua sendo a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo crucificado, a mensagem do Cristo ressurreto, a mensagem do Cristo glorificado, a mensagem do Cristo que vem buscar o seu povo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
que aconteça conosco, como aconteceu com Daniel, praticamente 60 anos depois. O Senhor Deus manifesta-se e escreve na parede. O rei Belsazar está tremendo, seus joelhos batem um contra o outro de tanto medo. E naquele desespero eles chamaram os feiticeiros, chamaram os caldeus, chamaram todo mundo para ler a escritura e ninguém conseguia ler. A rainha mãe, vendo o desespero de todos, diz assim: olha, nos dias do teu pai, que na verdade era avô, havia um tal de Daniel, dos cativos de Judá que foram trazidos para cá, que ele tem o espírito dos deuses santos. Ela queria dizer, na verdade, ele é um santo homem de Deus, mas ela era ímpia, ela não sabia dizer isso. E mandaram chamar Daniel. E quando Daniel chegou, já praticamente com seus 80 anos, o que ele tinha feito ao rei era na base aí de 18, 20 anos ele tinha. Agora com 80 anos, o rei olhou para ele e disse: mas também esse tanto de tempo. E o que o rei queria saber era: você é aquele Daniel? Você é aquele Daniel? Aquele qual? Aquele de 60 anos atrás. Aquele que há 60 anos foi usado neste reino e fez coisas maravilhosas aqui. E recebeu revelações que ninguém jamais recebeu. És tu aquele? Bendito seja o Senhor. E Daniel provou que era o mesmo, foi lá e leu a escritura, e como ele leu, assim aconteceu. Naquela mesma noite Belsazar morreu. Bendito seja o nome do Senhor. Que alguém possa olhar para mim e olhar para você e perguntar: escuta aqui, tu é aquele mesmo pregador que vem pregar há tantos anos? Você é a mesma mulher cheia de Deus? Você é o mesmo homem? É o mesmo jovem? É o mesmo Senhor? Você é aquele? E nós possamos responder debaixo do sangue de Jesus: nós somos o mesmo. Continuamos pregando a sã doutrina, continuamos pregando o mesmo evangelho sem mistura, o mesmo evangelho sem arrodeio, o mesmo evangelho sem arranjo, o evangelho que é poder de Deus. És tu aquele Daniel? Aleluia. Aleluia. Que todos possam ver que nós somos o mesmo pregador, que temos a mesma mensagem divina, a mensagem transformadora ainda está em nós, a graça ainda está sobre nós. Louvado seja o Senhor, que nós não mudamos, que nós não retrocedemos, que nós estamos avançando rumo ao céu de glória, estamos avançando e levando conosco uma multidão de salvos. Naquele dia do encontro com o nosso Deus, que cada um de nós possamos dizer: Senhor, eis aqui aqueles que o Senhor me deu, eis aqui aqueles que eu ganhei para ti, os que eu evangelizei e ganhei para o teu reino. E nós ouviremos, meus amados irmãos: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Que vivamos nesses dias de comprometimento com o politicamente correto. Que vivamos nesses dias onde se fazem acordos e mais acordos espúrios. Que nós possamos viver de acordo com a Escritura. Pregar a Escritura, anunciar as boas novas sem rodeios, sem desvios, anunciando a sã doutrina com amor, com compaixão, com toda longanimidade e doutrina, mas com austeridade. Anunciemos o Evangelho sem nós nos envergonharmos, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bendito seja Deus. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero agradecer a Deus com você. Eu quero engrandecer a Deus. Aleluia. Porque você ama a sã doutrina. Porque você vive de acordo com a sã doutrina. Porque você prega a sã doutrina. Aleluia. Porque nós não nos cercamos de mestres segundo o seu próprio ventre para pregar aquilo que nos agrada. Aqui não, aqui o Senhor Deus continua falando aquilo que Ele quer falar, nos corrigindo, nos amoldando segundo a sua palavra e a sua vontade. Levante a sua mão comigo nesta noite. Diga algo para Jesus aí agora. Diga do seu comprometimento com a sã doutrina. Fale a Ele alguma coisa aí a respeito disso nesta noite. A respeito do seu amor pela santa palavra. Que você quer viver esta palavra cada dia. Que você quer pregar esta palavra cada dia. Que você quer se alimentar desta palavra cada dia. Bendito seja Deus. Eu oro com você e por você nesse instante, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus, receba a autoridade de Deus, receba poder de Deus para pregar esta palavra. Seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Receba renovo, receba alegria, receba graça para anunciar a sã doutrina. Santo Deus e nosso Pai que está nos céus, nós bendizemos o teu santo nome, adoramos a ti nesta noite, por todo o bem que o Senhor tem feito às nossas almas. Deus, nós te bendizemos pela tua palavra. Oh meu Senhor, nós nos alegramos pela tua palavra. Oh Deus, manifesta o teu poder segundo a tua palavra. Enche cada crente de autoridade, de poder do teu Espírito para anunciar a tua palavra, para então pregar o Evangelho, para anunciar a sã doutrina. Aleluia, sem medo do sofrimento, sem medo de retaliações, sem medo, ó Deus, de querer, Senhor amado, agradar os homens. Meu Senhor, dá graça ao teu povo, nos dar a tua bênção, nos enche com teu Espírito Santo, nos ajuda a cumprir o nosso ministério e chegarmos até o fim, Senhor, e no final recebemos de ti a coroa imarcessível de glória. Oh, aleluia! Receber o teu abraço, receber o teu abraço, ó Deus, Deus Santo e Eterno, nos ajude a chegar ao céu de glória, levando conosco uma multidão de salvos, salvos pela tua palavra, salvos pelo sangue de Jesus Cristo, nome escrito no livro da vida.
Ó Deus eterno, nos ajude, nos abençoe em tudo. Continua conosco e em nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Pode sentar glorificando a Deus, exaltando aquele que é, que era e que há de vir.